gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Isadora, do @Med na Argentina no Instagram. E hoje, depois de muito tempo, voltei ao YouTube, não é mesmo? Porque a vida da pessoa que tá no terceiro ano não é fácil. Infelizmente, essa é a realidade. E hoje eu vim contar pra vocês sobre o meu segundo ano e também sobre a minha mesa de trabalho e tempo livre. Que é algo que eu tô devendo há muito tempo pra vocês, mas eu juro que vai valer a pena. Antes de tudo, não esquece de deixar aquele like marotinho aqui embaixo, de se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo e de ativar as notificações pra sempre receber notificação de quando vem no vídeo novo. Trabalho e tempo livre não foi uma matéria fácil, uma área fácil, na verdade. E talvez, se você acompanha outras pessoas no Instagram ou no YouTube, você já deve ter ouvido falar dessa matéria, dessa área, porque é uma área que empaca muita gente. Estudando agora no terceiro ano, eu vejo que a maioria das pessoas que estudam comigo, inclusive não tem nenhuma pessoa na minha sala que não perdeu um ano, a maioria das pessoas da minha sala perderam um ano com trabalho. Trabalho é uma área muito pesada, é uma área que contém 9 unidades de problemas e que a gente fala de um aparato muito complexo, 2 aparatos complexos na verdade, que é o coração e o pulmão. Talvez trabalho passe essa visão de ser algo extremamente difícil e complexo, e talvez por isso que muita gente empaca nessa área. E comigo, obviamente, não foi diferente. Tudo tava indo tão lindo, maravilhoso na faculdade, e é óbvio que eu ia ter problema com alguma área, e a área foi trabalho e tempo livre. Enfim, eu cursei trabalho no ano de 2020. Eu percebi aí que não tava sendo um ano muito produtivo pra mim, não era um ano que realmente estava sendo um ano bom. Por conta de toda a pandemia, a gente não tinha aquele contato realmente com a faculdade, a gente não ia mais para tutorias, presencialmente, né, obviamente. Foi um ano muito difícil para realmente se adaptar ao estudo, foi um ano difícil para realmente conseguir sentar a bunda na cadeira e estudar. Então, talvez por isso que trabalho foi tão difícil para mim. E foi uma área que eu decidi recursar no ano de 2021. E no Instagram eu cheguei a comentar, assim, que eu iria recursar a área de trabalho e tempo livre de ser humano isso meio, né? Porque se eu fosse recursar trabalho, eu teria que recursar ser humano. E dito feito, recursei a área, e quando eu recursei, é muito engraçado, porque a gente coloca aí uns empecilhos na nossa vida, né? Porque eu recursei a área e falei, não, porque eu já tenho todo o conteúdo, então vai ser muito mais fácil recursar a área, vai ser muito mais tranquilo, eu vou chegar já com todas as UPs estudadas. Enfim, né, quando terminar trabalho e tempo livre, eu rendi? Não rendi. O que aconteceu? A gente sempre vai e entra nesse ciclo vicioso de na próxima eu rendo, de na próxima eu rendo, na próxima eu vou, quando chegar tal dia eu começo a estudar, e esse dia nunca chega, porque a gente nunca assume um compromisso, uma responsabilidade de realmente estudar e aprovar naquela mesa. Quando a gente entra nesse ciclo vicioso do na próxima eu rendo, nunca vai existir uma próxima. Por quê? A gente nunca vai se dedicar o suficiente para aquela mesa. Então, uma coisa, já é uma dica que eu dou pra vocês, se vocês estiverem cursando dentro da UNR, é assumir a responsabilidade de render naquela mesa, por mais que talvez você não tenha chegado em todo o conteúdo, talvez não tenha tempo suficiente para chegar no conteúdo, mas assuma a responsabilidade de render naquela mesa. Se chegar um dia antes da mesa e você realmente não tiver conseguido estudar tudo que for necessário, tipo 70% da matéria, tudo bem você ir na próxima mesa pra realmente ter certeza que você vai aprovar. Mas não faça a cagada que a gente faz, a maioria das pessoas fazem aqui na UNR, de falar que não, faltam só 10 dias, não tá mais tempo, falta uma semana, não dá mais tempo, e aí a gente não estuda como deveria e fala, não, na próxima eu tenho um mês pra estudar, e esse um mês parece que passa assim, e a gente não estuda. E foi isso que aconteceu comigo com o trabalho. Eu demorei realmente muito tempo pra render de verdade essa área, porque eu nunca botava um ponto final nela. Pra mim nunca era suficiente, porque eu já tava tanto tempo com a área, já tava quase um ano com essa área, então parecia que eu não tinha estudado o suficiente como deveria, ou que eu já não sabia mais o que estudar, ou onde estudar, qual unidade de problema estudar, o que fazer, porque eu já tinha visto tudo. Então eu precisava realmente só revisar e colocar aqueles pontos nos i, sabe, que faltava. Só que quando a gente tá, tipo, dentro daquilo, de fora é muito fácil falar isso. Mas quando a gente tá vivendo aquilo, é muito difícil realmente botar um ponto final. E as mesas foram passando, e passando, e passando, e a Isadora não ia render, porque nunca era o suficiente. E aí eu tava no Brasil, né, no início desse ano, né, início de 2022, tava estudando pra render a mesa de trabalho, acho que eu tava na primeira chamada de fevereiro. E aí eu lembro, né, que eu mandei uma mensagem pro Levi falando assim, eu acho que eu não vou render porque eu não cheguei no conteúdo, eu acho que ainda falta muita coisa. E aí eu mandei essa mensagem e logo em seguida eu parei e eu pensei, não, algo de errado não tá certo nisso aqui. E eu repensei tudo que eu fiz de errado no ano que eu cursei trabalho e tempo livre e tudo que eu fiz de errado nesse tempo que eu tava pra render essa área. E eu percebi que eu nunca dizia pra mim realmente, eu vou render nessa mesa. E por isso eu nunca rendia. Porque quando eu realmente falava, não,
eu vou render, eu me dedico completamente àquela área, eu me dedico completamente a estudar, não importa quantas horas por dia eu tenho que estudar, não importa tudo que eu tenho que estudar num dia, eu me dedico. E eu nunca me dedicava o suficiente pra render uma área. Então eu realmente não chegava por conta disso. Então eu lembro, e até me arrepia, porque eu mandei uma mensagem pro Levi assim: é nessa que eu vou aprovar. Não importa o que eu tenho que fazer, mas eu vou aprovar nessa mesa. E não vai ter uma próxima, porque eu não vou deixar ter uma próxima mesa. E foi isso que eu fiz. Então não importava quantas horas eu tinha que estudar por dia, tudo que eu tinha que estudar num dia, não importava se eu tinha passado um ano pra entender um eletrocardiograma. Eu juro pra vocês, gente, eu passei um ano pra entender um eletrocardiograma. E no dia que eu falei assim, eu vou aprender isso aqui em uma aula, eu aprendi em uma aula. Porque o nosso cérebro ele já tá programado a dizer: a gente não consegue, a gente não vai conseguir porque fulano disse que é muito difícil. Mas a gente tem que ter a nossa própria experiência. E foi isso que eu fiz, eu fui atrás da minha experiência. E aí eu vou contar pra vocês a minha mesa de trabalho tempo livre. Bora lá. Eu rendi a minha mesa de trabalho no Brasil. Então se alguém te fala que não dá pra estudar do Brasil, é mentira. Eu aprovei sexualidade no Brasil. Então as duas áreas eu aprovei quando eu estava no Brasil. Eu estava sozinha na minha casa no Brasil. E aí eu tava ali esperando. E, gente, eu acho que eu nunca fiquei tão nervosa numa prova, eu juro pra vocês. Eu sei que muitas vezes as pessoas que são ingressantes falam assim: Isa, como é que você se acalma antes de render? Gente, não me acalmo. É sempre uma experiência, e toda experiência com mesa é assim. Eu sou uma pessoa que tenho transtorno de ansiedade diagnosticado. Então eu sou já naturalmente ansiosa. E com as mesas não seriam diferentes. Então sim, eu fico muito ansiosa antes da mesa, mas depois de uns 5 minutos de mesa, eu já fico mais tranquila. Me chamaram pra render, né? A professora falou: Isadora, entra na mesa. Ok, entrei. Me falaram que eu iria render com o P6. Só que o que aconteceu foi que eu estava com meu fone, eu tava sem fone de ouvido. E lá em casa dá muito barulho de passarinho, de etc e tal, porque é no interior do interior do interior. Então a professora falou que tava um barulho muito alto e que ela não conseguia me escutar. Eu falei: tudo bem, eu posso colocar o fone de ouvido, só que meu fone de ouvido estava descarregado. E aí o que aconteceu foi que eu estava muito ansiosa, muito nervosa, e eu falei: professora, pelo amor de Deus, eu posso sair, e aí você chama outra pessoa e eu volto, eu boto o meu fone carregar. Aí ela falou: não, tudo bem, você pode fazer isso, só que a gente vai ter que trocar, né, a unidade de problema. E eu pensei: pronto, agora eu tenho que fazer uma escolha. Eu vou voltar e render contra a unidade, que talvez pode cair qualquer uma que eu não gosto, ou eu vou ter que ir atrás de um fone de ouvido mágico que me faça render. E aí não veio nenhum fone de ouvido mágico, eu tive que sair. E aí, quando terminou o menino que tava na minha frente, eu voltei, coloquei o fonezinho de ouvido, e aí a professora me pediu o P3. Naquele momento eu gelei, porque eu juro pra vocês, o P3 era uma unidade que eu sempre falava pro Levi: eu odeio coração, eu não gosto de coração, eu não entendo coração, e eu não gosto disso. Eu sempre falava isso pro Levi. Infelizmente caiu o quê? Coração, porque toda mesa da Isadora é a mesma coisa, né? Crescimento eu rendi com o P4 porque eu não gostava de sistema nervoso, nutrição eu rendi com o P4 porque eu não gostava de sistema nervoso, e toda mesa é a mesma coisa. Quando caiu o P3, eu pensei comigo: o que eu faço agora? Eu falo a introdução que eu preparei pra falar nessa unidade de problema, ou eu vou falar o que as professoras querem ouvir? E aí, antes de entrar na mesa, eu falei com Deus e falei assim: Deus, caiam umas professoras que gostem daquilo que eu fale, uma professora que queira me escutar. Eu não pedi pra ele me aprovar, eu pedi pras professoras quererem me escutarem, estarem dispostas a me escutar. E aí eu falei que eu fale realmente o que elas querem ouvir. E aí eu lembrei que uma das professoras era de psiquiatria e a outra era de histologia. Então a unidade 3 de trabalho fala sobre trabalho infantil. E aí eu falei, li a introdução e tal, e falei: professora, eu acho que é importante falar sobre trabalho infantil, etc e tal, e falei tudo que eu sabia de trabalho infantil, porque graças a Deus eu tinha revisado isso um dia antes. E aí falei muita coisa de trabalho infantil. E aí a professora me fez algumas perguntas, né, sobre isso. E aí ela perguntou pra mim sobre a lei de trabalho infantil. Eu falei qual era, o que falava na lei. E aí ela também perguntou por que a idade da lei, né, falava que era tal idade, e por que eu achava que era por conta de tal idade. Aí eu expliquei pra ela, e aí a professora olhou pra outra e falou assim: pra mim já tá. E aí, quando a gente escuta isso, o negócio começa a bater muito mais forte aqui. E aí entrou pra professora de histologia, que foi a Roma, e ela me perguntou algumas coisas de histologia. Então foi muito tipo pai da psiquiatria e histologia, que eram as professoras que estavam me tomando. E também foi uma coisa que eu revisei um dia antes. Então a professora me perguntou sobre histologia de vasos, né? Sobre o arterial e venoso, quais eram as capas em cada um e quais eram as diferenças entre um e outro. Também me perguntou histologia de capilares e me perguntou, por último, como era o tecido muscular liso. E aí eu respondi tudo isso. Eu acho que a única pergunta que eu não soube responder
fazer foi, porque eu tava muito nervosa, foi sobre os capilares. Eu não lembrava um tipo de capilar. E aí ela me falou qual que era, o que faltava. E basicamente foi isso. A minha mesa de trabalho foi muito rápida, foi menos de 10 minutos de mesa. Eu realmente falei o que as professoras queriam ouvir. Por que que eu sempre conto a minha mesa pra vocês? Pode ser que a mesa de vocês leve 40 minutos, pode ser que leve 5 minutos, pode ser que leve meia hora. Cada mesa é diferente. Cada professor é diferente. Tem professores que cobram mais uma coisa do que outras. Tem professores que são diretos, tem professores que gostam que você fale diretamente aquilo que eles querem, tem professores que gostam que você enrole. Mas é sempre legal ouvir a experiência de mesa de outra pessoa para vocês entenderem que nem tudo que é falado dentro da UNR é verdade. Desde a minha primeira mesa eu falo isso pra vocês. Por quê? Quando eu cheguei na UNR, muita gente falava: ninguém aprova, ninguém tira mais que 6, a prova é terrível, nunca demora menos que 40 minutos. Eram coisas que eu ouvia sempre. Não é uma realidade dentro da UNR. Existem professores e professores, mesas e mesas. Tem mesas que a gente está mais preparado, tem mesas que a gente não está. Eu já reprovei uma mesa que foi em nutrição e eu voltei e fiz melhor. E é isso, gente. A gente tem que aprender a realmente render as mesas. E é algo que eu quero trazer pra vocês, algumas dicas de mesa, inclusive, que eu acho muito importante, muito legal, e eu tenho muitas dicas pra dar pra vocês. Saí aprovada com 8, que quando eu saí da mesa eu não acreditei, porque a professora me mandou mensagem, e eu falei assim, imagina se eu não tivesse ido render. Eu teria perdido a oportunidade de aprovar e passar pro 3º ano. E é isso que eu falo pra vocês, gente, essa é a dica de hoje. O conselho, na verdade, desse vídeo é: se dedique, tenha responsabilidade, e vá, apenas vá, mesmo que com medo, apenas vá. Espero que vocês tenham gostado e nada mais que isso. Espero vocês no próximo vídeo e tchau!